Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Nessa série eu sou Michel de Nostradamus e eu irei dar continuidade à leitura do livro que dá o nome a esse canal, sendo assim, capítulo 3. Segundo Albert Einstein, ele próprio identificava-se como cidadão do mundo, o que leva uma pessoa a identificar-se dessa maneira. Talvez seja pelo fato de quebrar as barreiras sociais e fronteiriças que impedem um indivíduo de ser livre. Entre parênteses. Nunca na totalidade, apenas na proporção correta a que cabe ao ser. Fecha parênteses. Sendo também um castrador da liberdade, uma vez que não permite que o indivíduo conheça o mundo à sua volta. Por vezes pensamos que somos livres e que temos o pleno livre-arbítrio, mas a liberdade é sinônimo de não haver restrições, não excluindo o indivíduo de minimamente respeitar a ética e a moral. Contudo, como se não bastasse, o indivíduo, na maior parte da sua vida, é um ser que vive na exclusão. Quando pensamos na exclusão social, pensamos primeiramente nas pessoas miseráveis ou pobres, mas também fazemos parte desses excluídos quando não temos acesso à cultura e as nossas vidas limitam-se apenas ao convívio familiar mais próximo, trabalho e casa. A missão do homem é evoluir de forma sustentável. Não nos consideremos excluídos até conhecermos outras realidades e culturas. Começamos a percebermos o quanto é importante que um indivíduo tenha contato com outras culturas, conheça outros povos e aprenda novas línguas. No mesmo tempo, experienciamos a verdadeira liberdade. Entre parênteses, novamente, verá que ser livre requer submissão. Como pessoas esclarecidas que devemos ser, tomamos logo consciência de que a identificação de nacionalidade restringe o propósito da própria vida, uma vez que enclausura o indivíduo em limites territoriais e linguísticos, obriga-o a uma exclusão inconsciente. O homem pertence ao mundo, ao qual carinhosamente chamamos de terra, alberga bilhões de indivíduos e não pertence a uma nação, casta ou qualquer outra entidade individual ou coletiva que queira se apoderar ou autodenominar dono das terras ou das pessoas. O ser humano deveria trabalhar para o seu próprio, o ser humano deveria trabalhar para um propósito maior. Deveria combater com o custo da sua própria vida tudo e qualquer movimento opressivo e que não tenha em foco o trabalho para a humanidade. Se um indivíduo não sabe partilhar o direito de comandar, não merece ser líder, seja de quem for, uma vez que esse tipo de indivíduo governa para si próprio. Não devemos ser tolerantes com movimentos extremistas e não devemos ser tolerantes com impunidade repetitiva. Ser cidadão do mundo é identificar todos como uma só nação, identificarmos todos como irmãos e irmãs, identificarmos todos como seres desse planeta, não havendo assim a necessidade e espaço para que homens se autoproclamem reis ou mesmo até donos de pessoas ou terras. A frase de Albert Einstein convida-nos a trabalhar em prol da humanidade e não apenas para um único indivíduo ou grupo de indivíduos que julguem-se, seja ela qual for a razão, detentores do direito de governar, a não ser que o propósito dessa liderança seja a própria humanidade em si. Não permitamos que os mesmos que escravizam a sociedade digam a essa sociedade que ela não precisa ver a luz. O silêncio do homem do bem é a força para aquele que deseja o mal da humanidade. Tomarmos consciência do nosso estado ou posição é um fator importante. Quando era pequeno, volto a repetir, não me sentia miserável, não me sentia excluído, mas também não tinha a capacidade de avaliar se havia algum culpado para além de mim próprio.
Hoje, novamente na exclusão, vejo que o dolo não é do miserável, mas sim daquele que lidera e promove a sua miséria ou escravatura, disse Michel Nostradamus. Obrigado.